Pessoal, tudo bom com vocês? Eu estou gravando esse vídeo, então, para explicar para vocês o funcionamento aí de uma planilha de Excel que eu disponibilizo para facilitar aí a prescrição do treinamento de força e potência, tá? Basicamente, do treinamento de força tradicional, tá? Ela computa controles de carga, vamos dizer assim, da musculação, treino resistido, treino de força tradicional. Antes de eu apresentar a planilha, uma coisa que eu acho importante é apresentar as referências que eu usei para os determinados cálculos aí na planilha. Então, os cálculos que vão ser apresentados, eles foram tirados desse trabalho, do Gregory Heff, que eu acho um trabalho fantástico aí de quantificação de cargas no treinamento resistido. Então, se você ler esse trabalho e colocar basicamente todas as equações, todas as formas de cálculo que ele apresenta aqui nesse paper, e você tiver também uma facilidade aí com Excel, tal, você também pode fazer exatamente as mesmas análises que ele está apresentando aqui no trabalho e fazer também a sua planilha, tá? Então, uma coisa que eu gosto de deixar claro, né, é que a gente tem que se basear na literatura, a gente tem que se nortear pelo que está publicado, que foi revisado pelos nossos pares, e essas formas que ele apresenta nesse trabalho são formas utilizadas em vários artigos aí científicos. Então, eu só simplesmente traduzi a forma com que ele coloca e coloquei nessa planilha para fazer o acompanhamento da evolução das cargas de treinamento de força, ok? Então, vamos lá. Então, está aqui o Excel que eu disponibilizo aí para vocês. Eu coloquei nesse Excel, ó, vocês podem ver abinhas aqui embaixo, ó, 8 microciclos. Então, aqui embaixo, cada palhetinha representa um microciclo de treinamento. Cada um desses microciclos que eu coloquei, eu deixei disponível 7 sessões de treinamento aí de força, considerando que a pessoa vai fazer uma sessão de treinamento aí por dia, tá? Se depois a pessoa for ter 2 sessões de treino por dia, vão ter que ser feitos alguns ajustes aqui. Eu não contabilizei isso aqui, não é uma planilha de treino para atleta de altíssimo rendimento, né? É uma planilha de treino para uma pessoa que vai fazer basicamente uma sessão de treino de força por dia. Para cada sessão, eu coloquei o nome aqui de 1 até 7. Para cada sessão, eu dei liberdade aqui, ó, de colocar 8 exercícios. Dei liberdade também para fazer 6 séries. E aqui a gente tem as cargas que devem ser preenchidas para cada uma dessas séries e cada um dos movimentos realizados na série. E aqui a pausa, que pode variar também, você tem essa liberdade de variar as pausas para cada série e movimentos que forem colocados aí especificamente na planilha, ok? Então, esse é o layout geral aqui dela, os 8 microciclos dessa forma. Então, aqui embaixo vai ter a primeira sessão, aqui a segunda, a terceira, a quarta, até a 7ª sessão, que aí você tem que elaborar os exercícios e efetivamente montar o treinamento, que é montar a série aí dessa pessoa. Já vou explicar isso aqui daqui a pouquinho. Depois que você montar os microciclos ou preencher as cargas do microciclo que o seu aluno, o seu atleta está fazendo, tem essa aba aqui dos mesociclos. Eu dividi 2 mesociclos, considerando aqui, ó, cada mesociclo com 4 micros. Então, a cada 4 microciclos, do 1 até o microciclo 4, eu considerei como sendo o primeiro mesociclo. Do micro 5 até o 8º aqui, eu considerei como sendo o segundo mesociclo. Então, por que eu fiz essa divisão? Só para depois a gente entender como é que vão ser feitos os controles de carga do meso 1 com o meso 2 e vão ser feitos os comparativos dos parâmetros que estavam lá no paper do Gregory Heff, que é o volume de carga e a intensidade aí das sessões, dos micros e dos mesos, tá? Então, esses 2 parâmetros, volume de carga, eles vão ser calculados para cada exercício, intensidade também de cada exercício, da sessão, do microciclo e depois especificamente do mesociclo. Então, a gente vai fazer esses controles de carga, a planilha vai fazer, na verdade, esses controles de carga automaticamente. Eu já coloquei as fórmulas aqui e você vai poder ver as alterações nesses parâmetros aí ao longo dos microciclos que você for montando, tá? Uma coisa importante, a planilha não faz a periodização. Você que vai fazer a periodização. Ah, eu não sei fazer uma periodização. Adianta eu comprar essa planilha? Sinto muito, gente, tenho que ser bem sincero.
né? E até para você economizar em relação à planilha, né? Se você não entende ainda da elaboração de uma periodização, primeiro você tem que estudar a teoria da periodização, tem que estudar uma base de fisiologia para você entender do recrutamento de unidades motoras, do trabalho mecânico, para você entender o que significa cada uma dessas variáveis que você vai manipular aí no treino. Então, eu acho uma coisa muito importante estar explicando, a planilha não monta a sua periodização. Essa planilha ela simplesmente automatiza alguns parâmetros que podem ser calculados em função dos treinos que você está montando, ok? Então, não se iludam que vocês vão conseguir fazer uma periodização porque vocês conseguem mexer no Excel, que vocês adquiriram aí uma planilha de periodização de treinamento de força. É uma planilha que automatiza simplesmente esses dados. Quem elabora a periodização é você. Tudo bem? Então, vou mostrar agora para vocês como preencher esta planilha. Então, eu vou vir aqui no primeiro micro. Então, eu vou dar um básico aqui, eu não vou ficar preenchendo todas as seções aqui. Depois, o básico, vocês vão entender e vão conseguir preencher depois todas as seções. Então, vamos supor que o primeiro exercício dessa primeira sessão seja um supino reto. Isso daqui não tem jeito. Você tem que escrever realmente quais são os exercícios que você vai considerar nessa sessão, tá? Aqui eu vou dar um exemplo, sei lá, a pessoa fazendo 2 exercícios nessa sessão, um supino reto e um stiff, tá? Não considerem essa sessão que eu vou montar, ela é meramente um exemplo. Eu só estou ilustrando o preenchimento da planilha. O treino que eu vou montar aqui não tem lógica nenhuma, ok? Eu só estou mostrando o preenchimento da planilha. E na outra sessão, vamos supor que você vai fazer aqui o exercício 1 seja o agachamento e o exercício 2 seja uma remada curvada. Tá? Então, só vou mostrar a lógica de 2 sessões com 2 exercícios. Não tem nada a ver essas 2 sessões que eu estou montando, né? Não estou montando sessão, só estou simplesmente mostrando como preenche a planilha, tudo bem? Então, vamos supor que aqui, o supino, você vai fazer as primeiras 2 séries, você vai fazer 10 movimentos, e a terceira e a quarta você resolveu fazer 8 movimentos. Foi o treino que você prescreveu para o seu aluno, e aqui no stiff, a pessoa vai fazer 4 séries, tudo de 8 movimentos. Então, a planilha dá liberdade de você modificar o número de movimentos por cada série. E aqui tem uma coisa importante, você tem que preencher as cargas que o aluno, o atleta vai fazer, ou as cargas que ele fez, tá? E aí você, para preencher essas cargas aqui, você vai estudar os parâmetros de intensidade do exercício, o princípio do tamanho de Hahnemann, se você vai usar zonas de repetições máximas, se você vai usar o percentual do teste de 1RM, não importa, tá? Então, vamos supor que o seu aluno, nas primeiras 2 séries aqui do supino, conseguiu fazer o exercício com 70 quilogramas. A terceira e a quarta, que você diminuiu para 8 movimentos, ele conseguiu fazer com 80. Opa, errei aqui, ó. 70, aqui 80 e 80. Tá? E a pausa que você colocou foi tudo de 2 minutos. Tudo bem? Então, ele já calculou aqui, ó, do exercício, o volume de carga e a intensidade. E já calculou aqui da sessão o volume de carga e a intensidade. É a mesma do exercício, porque até agora a gente só preencheu um exercício. Mas se você preencher a do stiff, vamos supor que do stiff aqui ele conseguiu fazer as 4 séries com 80 quilogramas. E você também colocou 120 segundos para cada série de intervalo. Agora tem o volume de carga do stiff e tem a intensidade do stiff. É lógico que ficou a mesma. Vocês vão ler lá depois no artigo do Gregory Heff como é que ele faz esses cálculos aqui, que foi a fórmula que eu coloquei. E aqui a gente já tem a intensidade da sessão, que contabilizou os 2 exercícios. Segunda sessão, vamos supor que o agachamento aqui você fez 8, 8, 6 e 6. E na remada curvada você fez tudo 12 movimentos. Tá? De novo, hein, gente? Isso aqui não tem lógica nenhuma que eu estou montando, tá? Isso aqui é simplesmente um exemplo, tá? Depois o pessoal fica perguntando, por que você fez isso? Por que você fez aquilo? Porque foi o que veio na minha cabeça nesse momento. Tá? Não tem lógica nenhuma esse tipo de sessão aqui que eu estou elaborando, tá? E vamos supor, só para facilitar aqui, que o indivíduo conseguiu fazer com as mesmas cargas aqui, só para entender a lógica de preenchimento. Então, tá lá. Já contabilizou aqui, ó, o volume de carga e intensidade da segunda sessão. E se você vier aqui, ó,
no gráfico que eu fiz aqui do lado, já contabilizou ó, o volume de carga e a intensidade das duas sessões. Então, ó, as duas sessões aqui, ó, a segunda sessão teve mais volume de carga, mas a intensidade delas foi praticamente a mesma, ok? Então, essa é a lógica de preenchimento aqui dessa planilha aqui de treinamento dos micros, e aí você vai colocando de cada uma das sessões que você for montando. E aí, se você for lá no mesociclo, olha lá, ó, no mesociclo ele já contabilizou do micro o volume de carga e a intensidade. E depois, quando você for preenchendo, ó, ele já vai contabilizar automaticamente de todos os microciclos, esses parâmetros, e depois de todo o mesociclo. Tudo bem, gente? Deu para entender o funcionamento? Gente, leiam o artigo do Gregory Heff para vocês verem como é que são feitos esses cálculos aí. E, principalmente, gente, estudem fisiologia, porque os números por si só eles não dizem muita coisa se você não entender o que está por trás desses números. Se você não entender as adaptações que são geradas em função da manipulação do volume de carga, em função da manipulação da intensidade do treinamento. Principalmente estude a periodização, né? Você entender a lógica que você tem que dar numa determinada progressão de carga para que você alcance um determinado objetivo aí nas adaptações, sejam funcionais ou adaptações morfológicas do seu atleta, do seu cliente, do seu aluno, não importa. Tudo bem? Obrigado, gente. Abraço, tudo de bom, hein?